Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, assim que possível eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, TV Saudades Entrevista de hoje tem a satisfação, tem a alegria de receber uma atriz brasileira, por que não? Um trabalho muito interessante, e a gente vai conversar sobre esse trabalho com Cris Nicolotti. Cris, obrigado por você ter aceitado nosso convite, viu? Um prazer conversar com você, Américo. Mas, corrigindo, eu não sou brasileira, eu sou italiana, tá? Sim, por isso que eu falei, por que não? Vamos falar sobre isso. Eu só nasci lá, mas, na verdade, sou brasileira. É isso que eu ia te perguntar. Você nasceu em Piemonte, na região de Turim? Em Turim, no Piemonte, lá no alto, no extremo norte. E veio para cá, o quê? 2 anos, 2 anos e meio? É, por aí, porque meu pai era gráfico e o Vitor Tivita tinha uma gráfica, mas não tinha gráfico aqui no Brasil, né? E a editora Abril começou estampando o Pato Donald. Era um barracão em Santana, imagina só, né? Que loucura. E aí meu pai veio, ele ficou acho que 1 ano, 6 meses, 1 ano também, não lembro. E ele gostou, falou, eu acho que aqui tem um futuro. E depois eu vim com a minha mãe. Porque você foi alfabetizada no Brasil, né? O sotaque não existe sim, nenhum. Com certeza. O sotaque não existe nenhum, né? Não. Mas eu fui muitas vezes, né? Eu fui muitas vezes. Quando era criança, assim, a gente ia todo ano, 2 vezes por ano, porque meu pai tinha que voltar para lá. Ele comprava papel na Finlândia, imagina. A gente está falando de muitos anos atrás, né? Tinha que ir para a Finlândia comprar papel, imagina só que loucura. Conheço a Itália, fui 2 vezes para lá e quero voltar outras vezes. Eu conheci muito bem o sul da Itália, principalmente a região da Toscana ali, maravilhosa. Maré. Eu sinto muita saudade, sinto muita falta mesmo. De algumas coisas, né? Eu gosto de lá. Bom, da arte, da arquitetura, da civilidade que a gente perdeu aqui, né? Se é que um dia teve, sei lá. Pois é. Mas aí eu quero saber de você, Cris, começando de verdade pelo começo. Quando que a pequena Cristininha, demonstrou interesse pela atividade artística? Em que momento que ela decidiu que seria esse o caminho? E qual foi a formação que você buscou? Ou as coisas foram acontecendo? Me conta um pouco desse comecinho, do interesse pela arte. Tá. Eu nunca tive, assim, nada na cabeça, né? Porque tem uma idade, tem criança que já sabe o que vai fazer. Mas o meu interesse, assim, que foi uma certeza imediata, foi quando meu pai e a minha mãe foram no Teatro Ruth Escobar assistir Hair, a primeira montagem, né? Com Altair Lima, aquela primeira montagem. E trouxeram o LP para casa. Eu ouvi aquele LP e enlouqueci. Eu pirei, eu enlouqueci. Eu fico olhando para você aqui, não estou olhando para a câmera, né? E aí eu pirei, enlouqueci. Aí eu ouvi aquele CD, gente, juro, eu sabia tudo de cor, que era o de cor meu, né? Que não sabia inglês, então. E eu falei, não, eu vou ser atriz. Eu ficava trancada no quarto, na frente do espelho, e dançava as músicas, e fazia a cena. E ali eu falei, não, eu vou ser atriz, ponto final. Mesmo porque o irmão da minha mãe, na Itália, ele era um ator de teatro. Então, já tinha, sabe, uma coisinha assim que apitava. E
E dali foi. Aí, obviamente, eu fui proibida pelos meus pais, é claro, né? É isso, Estudava... mesmo. Isso, imagina, mas nem pensar, era uma coisa assim. Aí eu comecei o meu primeiro emprego em teatro, eu tinha de 15 para 16 anos, foi na seção de brinquedos do Mapping, acredite. Mapping, para quem não conheceu, para quem não conhece, foi uma grande loja de magazine de São Paulo, né? De São Paulo, na frente do Teatro Municipal, né? Onde hoje é não sei o quê. E foi muito famosa, foi uma magazine muito famosa, né? Nossa, demais, demais. Mapping era tudo. Mapping, venha correndo, Mapping, chegou a hora, Mapping, é liquidação. Mapping, tem tudo aqui no Mapping, muitos descontos, Mapping, é liquidação. Mapping, venha correndo, Mapping, chegou a hora, Mapping, é liquidação. Liquidação no Mapping. Era tudo, era como hoje... nem tem comparação, só tinha Mapping e Sears, imagina, a gente está falando de 1960 mais de 50 anos atrás. Então, aí veio o Woodstock, né? Foi uma grande influência, com certeza, né? O Woodstock na mentalidade, né? E no sonho de paz e amor bicho, então todo mundo queria ser hippie, né? Então, eu era hippie. Né, vendia pulseirinha na rua, sem minha mãe saber, obviamente, mas eu era uma hippie meia boca, porque depois eu voltava para casa e dormia na minha cama, entendeu? Então, era um hippie meio fakeado. Eu sei que tudo começou com o Hair mesmo, aí esse primeiro emprego foi com 2 amigos meus, até com um deles eu casei, 37 anos depois acabei casando, você vê como a vida é louca. Eu tenho marido hoje? Não, a gente se separou, mas é meu melhor amigo. Tá. Né, Cacá Blois, que é músico. Tá. E a gente fazia a loucura, não tinha texto, era assim, hoje nós vamos fazer o Batman. Éramos em 4, né? Cláudia Borioni, também uma grande atriz, que hoje mora na Itália, o Milton Levi, que é um ator, e o Cacá Blois, que era músico. Então, a gente fazia qualquer coisa. Milton você imagina na... Milton é meu amigo. Milton é meu amigo. Então, o Milton tem uma grande influência na minha vida. Ai, então, tinha umas fantasias assim nojentas, não tinha texto. Então, ali começou a minha escola de improviso, né? E foi muito legal. Dali, depois, eu comecei a fazer teatro amador, até que, com 18 anos, eu comecei a estudar com Augusto Boal, que foi meu grande mestre. Né? Então, você perguntou da minha formação. A minha formação é intuitiva, a paixão, a leitura, né? Porque não é que tinha muito curso na época. Não pude entrar na EAD porque meus pais não deixaram. E naquela época... Isso que eu queria falar com você. A gente já retoma aqui da parte do Boal. Você é filha de italianos. Normalmente, já tinham um tio ator. Normalmente, o europeu tem a cabeça mais aberta para essa coisa. Aqui no Brasil ainda tinha muito preconceito. Você enfrentou isso, mesmo com os pais sendo italianos? Me conta um pouco. Nossa, muito, muito. Porque eu acho que em qualquer lugar do mundo, talvez não, até em Hollywood naquela época, se a gente for para trás em Hollywood, era assim, o que era ser ator? Era puta, viado e drogado. Esse era o estereótipo que tinha. Então, você falava em casa, eu vou ser atriz, acabou. Né? Quer dizer, você ficava até de castigo. Era uma... eu sofri perseguição dos meus pais mesmo. Não tinha liberdade de... Eu, durante muito... Até tirar o meu DRT profissional, eu fiz tudo escondido. Ensaiava escondido, mentia, ficava em cartaz escondida... enfim, foi uma loucura, mas, como eu estava dizendo, eu não pude fazer AD porque meus pais não permitiram, e naquela época a gente respeitava os pais, a gente tinha medo dos pais, então assim, não é, mas eu quero fazer, eu vou fazer e fuck, não existia isso. E aí eu falei, o que é mais próximo da EAD? Eu falei, publicidade, né, dentro das categorias que tinha, e aí acabei me formei publicitária na FAAP,
E quando, no dia da formatura, eu lembro, eu falei para minha mãe, bom, tá aqui. Tá aqui o quê? O que você queria. Você não vai pegar seu diploma? Eu falei, não, o diploma é seu. Eu fiz a faculdade, mais ou menos, porque eu também já trabalhava, então não é que eu fazia muito a faculdade, né? E você vai buscar. E minha mãe foi buscar o diploma, botou num quadrinho, né? Ela faleceu há 4 anos agora, e agora, pegando as coisas dela, é que apareceu o meu diploma e está ali no armário, porque é um diploma que não... Eu trabalhei como publicitária, tive uma carreira muito breve, porém brilhante em publicidade, mas, assim, larguei porque eu falei, não é isso, agora eu vou fazer. Gostando ou não gostando. Eu já tinha lá meus 20, 21 anos, né? Então, falei, tchau. Você tem irmãos, Cris? Tenho um irmão. Não seguiu a carreira artística completamente? Ele é diretor de fotografia. De certa forma, ele foi pro lado do cinema e tal. Mas homem, naquela época, menino, o filho, homem, era diferente. Ele podia fazer o que ele queria. Mulher é que não podia, né? Mesmo sendo viado e drogado? Ah, sim, mas assim, era... não, homem não ia ser viado e drogado, não, jamais. Era a mulher que era um problema. Talvez se ele quisesse ser ator, talvez, mas como caía na parte de cinema, numa coisa mais técnica, então... Gente, desculpa que eu estou me esfregando assim, mas é que está um calor, vocês não têm ideia. São Paulo está insuportável hoje. Me diz uma coisa, seus pais chegaram a ver você nos palcos? Em algum momento eles se renderam à atriz já feita, já formada, já caminhando? Olha, a primeira vez que eles foram me ver foi no meu primeiro espetáculo profissional, que foi com o Ronaldo Ciambrone, era um musical imenso, nem sei quanta gente tinha, era uma coisa gigantesca, lindíssima, que era a vida da Carmen Miranda, era um coral assim de 30, 40 vozes, era muita gente, espetáculo muito bonito. E eles foram ver, era no TBC, grande saudade do TBC. Eles foram ver, mas foram embora. Aí eu saí do camarim assim, sabe? É um hábito, né? Quando você conhece alguém que te convida para o espetáculo, a pessoa te esperar, e eles tinham ido embora. Eu cheguei em casa e não falaram nada. Nunca gostaram. Minha mãe se rendeu realmente, e o meu pai talvez antes do que ela, quando eu fui para a televisão. Aí que eles falaram, putas, ela conseguiu, hein? Aí começou, sabe? Foi uma estrada dura. Tá. Mas desde que você disse que você foi publicitária, você sempre levou a arte paralelamente, ou quando você foi publicitária, você deixou de lado e fez só publicidade? Não, eu fazia teatro amador junto, tanto que eu fui para a Editora Abril, porque eu queria fazer fotografia, né, em estúdio, que era o mais próximo de mim, e era uma coisa que eu gostava, eu aprendi muito, muito com fotógrafos maravilhosos, e eu fazia produção de moda, quer dizer, eu fazia a produção do não é comercial, como chama? Do anúncio, né? Que tinha muito antigamente, hoje tem menos. E aí eu me tornei produtora-chefe, assim, em pouquíssimo tempo. Cláudia, e eu adorava. Né? A Cláudia? A revista Cláudia? Era a revista Cláudia, e eu fazia Cláudia Moda e Nova, que eram os musts, né, da época. E revista era um must, né, você comprar uma revista. Então, foi uma época muito legal, época de estúdio, de criação, mas quando deu, acho que eu não fiquei nem um ano. Quando eu cheguei no auge mesmo, eu falei tchau. Todo mundo quase me matou, porque eu tinha um bom salário, era registrada, aquelas coisas que eram muito importantes, né? E eu falei, não, eu quero fazer teatro e ponto, acabou. E eu vou fazer. E aí, o que aconteceu aí? Deixa eu falar um pouquinho, doutor. Lá, na época da Abril, você também ajudou a fundar 2 revistas, a criar 2 revistas, né? Contos do Antigão. Você
Contos do Ortigão e Alegria Cruzadinhas. O que você faz? Qual a tua participação na criação dessas revistas? Nossa, olha que você foi buscar, eu nem me lembrava mais. Isso foi uma outra época, foi mais tarde, numa época entre safra, tipo, entre uma peça e outra, que você não está sem emprego. Eu fui... eu não me lembro como eu fui para lá. Eu acho que foi a primeira esposa do Milton Levi, a Flávia Muniz, que me chamou. E o Ortigão, eu escrevi os contos do Ortigão, que era uma revistinha, né? Daquelas que criança lia, né? Que hoje não tem mais. Fazia cruzadinhas, eu bolava as cruzadinhas, e não me lembro o que mais, mas era gostoso, era um negócio gostoso. Tudo que era de criar, para mim, era bom. E você, a partir do momento que você teve contato com o disco do Ré, você também era frequentadora de cinema e você era público de TV? Televisão? Não, porque... Desculpa, te cortar. Não. Eu ia falar que televisão ainda era meio... Nos anos 60 ainda era meio incipiente, ainda estava buscando uma linguagem, mas você não via televisão, nem cinema? Não, porque como europeus não tínhamos o hábito, né? Não existia o hábito da televisão. Então, foi aparecer televisão na minha casa muito tempo depois. Não era uma coisa... A gente lia, né? Cada um tinha o seu livro e todo mundo lia. Não existia... Tem até uma novela, eu acho que é O Bem Amado, uma que fez muito sucesso, Saramandaia, alguma coisa assim. Não sei em que ano foi. Que eu nunca assisti. Eu não sabia nem o que era a novela. Né? Não tinha em casa, não tinha. Tá. Bom, enfim. E aí, toda essa formação de teatro, depois trabalhando em publicidade, teatro amador, teatro profissional, surgiu a televisão, que foi quando os teus pais te aceitaram. Qual foi a entrada na televisão? E você buscou isso? Você foi convidada? O que você foi fazer na televisão primeiro? Eu fazia teatro e eu conheci, através de um outro amigo, o Roberto Vignati, que né? Está vivo, graças a Deus, até falei com ele hoje. O diretor da Globo de Pai Herói, que foi a cara... Né? Então, era o cara. E a gente se conheceu e eu escrevia muito, porque eu tinha que ter uma válvula de escape sempre, né? Assim, eu tinha que estar criando alguma coisa. Então, eu comecei a escrever poesia, lógico, escrevia romance. Escrevia poesia, e isso foi durante isso desde os 13, 14 anos, na máquina de escrever mesmo, né? E aí, ele pegou um texto meu que eu escrevi, que era um texto só sobre mulheres. Nunca mais li, então não me lembro exatamente. E ele amou, ele adorou, e ele falou... Aí ele me chamou, tinha o núcleo de dramaturgia da Band, que era maravilhoso, não sei por que acabou, foram feitas minisséries maravilhosas, e ele me chamou, ele tinha escolhido um personagem para ele, que era um pai italiano. E quando ele soube que eu era italiana e me conheceu e tal, ele me convidou para fazer a filha deste tal pai. Mesmo ele sendo o diretor da minissérie, ele tinha umas ceninhas, vai. E aí eu fui para o núcleo de dramaturgia da Band, foi a primeira vez, e eu entrei e era... meu Deus, como chamava? Não era Colônia Cecília antes, era... O Cometa. Eu tenho aqui como Chapadão do Bugre. O Chapadão do Bugre. Não, foi depois. Antes teve o Cometa. Tá, peraí. Eu não entendi uma coisa. O Pai Herói foi uma novela. O Pai Herói foi uma novela da TV Globo. Sim. Eu não entendi a ligação do Pai Herói com a tua ida para a Band. O Roberto Vignati, esse que me chamou para fazer esse personagem no núcleo de dramaturgia da Band, no momento, ele era da Globo, e ele foi o diretor de Pai Herói e o diretor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, era um diretor altamente famoso, considerado, blá, 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 blá. E eu conheci ele através de um amigo, e ele foi com a minha cara e me chamou.
né? E aí a gente foi fazer, eu fui para o núcleo de dramaturgia da Band e fui fazer. Foi a primeira coisa que eu fiz em televisão. Inclusive, quem me ajudou muito, porque era um pânico, mas um pânico, uma coisa assim. Eu não sabia nada, não sabia. Por causa da linguagem, a linguagem te causou pânico? Que você via no Não, teatro? era medo de não saber fazer, medo de como é que fazia com a câmera, era medo de principiante mesmo. E o Luiz Augusto Strasser é que foi meu padrinho, né? Porque eu estava uma hora que eu ia entrar em cena, porque imagina... Carlos Augusto Strasser, o ator? Carlos Augusto Strasser, Tá. baita ator, que infelizmente faleceu novo. Aliás, ele adoeceu nessa minissérie. O Luiz Carlos Tourinho também, eles eram os dois protagonistas, que também faleceu. E a gente gravava em Araxá. Tá. Então, eu lembro que eu estava no meio do mar, a minha primeira cena era de um estupro. Eu era estuprada por 2 homens. Então, como é que eu ia fazer aquilo? Era um pânico, um desespero. E aí o Strasser foi realmente meu padrinho, sabe? Foi o cara que sacou que eu estava assim, muito nervosa, muito. Eu achava que o barulho do meu coração ia sair pelo microfone, de tanto que eu estava nervosa. E aí foi assim, faça, Cris, não tem o que fazer, eu estou aqui, eu vou ter que fazer. E foi maravilhoso. Eu falei, putz, eu gostei desse negócio, que não é tão difícil de fazer, é só sentir. Você lembra o nome da personagem? Hã? A personagem chamava? Não lembro. Eu não tenho aqui também. A minha memória para essas coisas... Bom, e aí? E aí você gostou? Amei! Falei, nossa, esse negócio é muito bom, eu quero mais. E eu queria falar que não podemos mais viver de questa maneira. Da quando nós chegamos aqui, que só trabalhamos e não conseguimos nemmeno comer direito. É isso mesmo. Nós queremos dividir com esta terra. Se vocês quiserem, podem ficar com o núcleo central, mas a plantação não fica com a gente. Toda essa minissérie, depois, ainda no núcleo da Band, o Hugo Barreto me chamou para fazer Colônia Cecília, que foi a minissérie dos anarquistas, que foi uma das coisas mais bonitas que eu fiz na vida, lindíssima, e assim, era muita produção, né? Muita produção, muita. Não é como que nem hoje, que é tudo corrido, né? Tinha um trabalho. Aí o Hugo Barreto, na verdade, me chamou para fazer a prosódia, que era ensinar fazer todos os personagens no sotaque italiano, porque os anarquistas, obviamente, eram italianos. Então, eu fiz isso. Aí ele falou assim, olha, eu estou gostando do teu trabalho, você não quer ser minha assistente de direção? Eu falei, claro, né? Você está no começo, você faz o que vier, você faz. Aí ele falou assim, olha, eu gostei, mas você não quer um personagem? Tem um personagem que é amada, a história não é muito grande, mas eu acho que é, bom, louca, né? Completamente louca. Fiz as 3 funções e foi o máximo, foi muito legal, muito legal. Sabe o que eu queria saber? Eu queria saber o seguinte, toda a formação em teatro, toda aquela coisa de aprender fazendo teatro, quer falar com o público, quer... A câmera, a linguagem da televisão não te causou nenhuma estranheza no começo? Esquece o medo. O medo não é... Total. Como é que você... Esse estranhamento também era responsável pelo medo? Ou eram coisas diferentes? Olha, o palco, depois que... Agora, né, depois de tantos anos de televisão, eu te digo, essa história de que quem faz teatro faz televisão, na minha opinião, é uma balela. Porque são 2 linguagens completamente diferentes, e não é só porque você, vamos supor, você arrasa no teatro, você é um baita ator que se joga no teatro, você chega na televisão, você tem que saber fazer. E não é fácil fazer televisão. É um negócio muito complicado, você tem que entender aquele tal daquele eixo de câmera, a hora que está em você, a hora que está no outro. Se você, sabe, faz 1 milímetro assim, pronto, você já fez você já borrou a cena toda, você leva um puta de um esporro. Então, tem que saber fazer. E tem atrizes que... Quer ver? Uma atriz que sabe, que come o estúdio todo, as 4, 5 câmeras que estiverem lá. Por exemplo,
Glória Pires é uma mulher que sabe fazer televisão. Adriana Esteves, para mim, é o the best. É o the best. Então, não é porque você faz teatro que você sabe fazer televisão, não. Eu, quando entrei na Globo para fazer novela mesmo, personagem fixo, olha, eu vou te falar, até hoje, eu tenho dúvidas. Eu sentaria na frente de um diretor e falar, cara, me explica como é que é isso, que ainda não entendi. É que eu sou muito atirada, eu vou fazendo, entendeu? Eu vou... Você passa uma coisa de desinibição. Você é uma pessoa desinibida na vida ou essa desinibição é uma vamos dizer assim, máscara que as pessoas te enxergam? Máscara é mal usado, mas é uma forma de as pessoas te enxergarem. Você é desinibida? Olha, eu tenho coisas que eu sou tão tímida, mas tão tímida de ficar vermelha. Em algumas relações, tanto quanto sou desinibida, sento na frente do presidente de uma empresa e falo, cara, café. Vamos lá, sabe? E dobro o cara no improviso. E em outras coisas bobas, eu tenho medo. Eu acho que é um fator totalmente humano, né? No palco, eu não tenho problema. Mas você concorda que você passa uma imagem de uma pessoa, de uma mulher desinibida, né? Sim, eu sou. Por exemplo, se você me botar 5.000 pessoas na frente, eu não tenho o menor problema. Eu vou sair falando. Tá. Mesmo que eu não saiba o quê, entendeu? Mas eu crio um contexto, uma coisa ali, eu invento e eu faço. E eu seguro essas 5.000 pessoas. Pode ser que perante uma única pessoa, eu fico assim, tipo, quero morrer, quero me esconder, entendeu? Tá. Então, eu não sei exatamente aonde está, mas eu sou tão extrovertida, até muito cara de pau, quanto muito, muito tímida. Aí que você falou que da época do Vignati, né? Você fez atriz, você foi assistente de direção e você fazia coach também, o que a gente chama de coach hoje, né? Prosódia, na verdade, não é. A prosódia, assim, eu tinha que pegar cada cena de cada ator e ensinar para ele, decupar cada palavra e ensinar para ele como ele tinha que falar aquela palavra. Tá. E aí, uma coisa, você gostou das atividades? Você sentiu a vontade sendo atriz, sendo assistente de direção, fazendo a prosódia? Você gostou disso? Você pensou em algum momento em eu vou ter que decidir por um caminho ou é isso tudo que eu quero mesmo? Alguma coisa assim? Não, sempre ficou na minha cabeça atriz, entendeu? Tá. Sempre. Porém, tudo que eu fiz, e eu fazia tudo mesmo, qualquer coisa, era um aprendizado para mim. Então, eu falava, bom, se eu fizer isso, eu vou aprender mais. Se eu fizer aquilo, eu vou aprender mais. Então, por exemplo, na prosódia, eu tinha grandes, por exemplo, eu tinha Paulo Betti na mão, eu tinha a Denise Del Vecchio, a Selma Grey, bom, nem ser, o elenco inteiro, né? Então, assim, eram grandes atores já com bagagem e eu estava chegando assim, tipo... Sabe, meu Deus, eu preciso aprender, porque eu tinha o trauma de não ter feito EAD, a Escola de Arte Dramática. Eu sempre achava que isso me diminuía, entendeu? Perante todos, que todos eram de uma turma, né? Que era a turma da Lília Cabral, que é o pessoal da minha idade. Então, eu falava, eu preciso aprender. E eu fiz com prazer tudo. Aliás, isso é uma coisa minha. E o acolhimento? Você se sentiu acolhida? Sim, eu sempre fui acolhida, graças a Deus, em todas as... Não, todas não, tem. Claro, né? sempre tem. Mas tem. No geral, sim. No geral, eu não tenho nenhuma reclamação da minha carreira, não. Aí veio as novelas da Band, que você falou, né? O Cometa, Colônia Santa Cecília, que é uma minissérie, como é o Cometa, Chapadão do Bugre. Depois, nesse confere, veio SBT, Brasileiros e Brasileiras. Isso. Aí eu fiz um outro trabalho ainda na Band com o Walter Avancini, que eu não me lembro qual é. Tá.
Juro. Não me lembro. Eu sei que aí acabou o núcleo de dramaturgia da Band. Acabou. A Band encerrou. E o Avancini foi para o SBT fazer uma novela e me levou com ele. Aí, que foi a pior novela que eu tenho conhecimento na história da TV brasileira, que foi Brasileiros e Brasileiras. Lauro César Muniz? Isso. Uma droga, mas era muito ruim aquilo, muito ruim. Eram só mendigos. Você lembra dessa novela? Edson Celulari. O protagonista era o Edson. Eu lembro vagamente porque eu não acompanhei essa novela. Mas era ruim. O texto era ruim, a produção era ruim, o ambiente era ruim. O que era ruim? O ambiente com o Avancini era difícil de ser bom, né? Porque o Avancini era um gênio, mas era uma pessoa, tinha um temperamento horrível, gritava o tempo todo, ofendia. O Avancini, quem trabalhou com ele entende o que eu estou falando. Ele era um cara muito difícil. Posso levar para o ar? Pode, claro. Tá. E não, todo mundo que trabalhou, raras pessoas assim. Ele foi um gênio da televisão, mas trabalhar com ele era assim, para mim foi uma experiência muito difícil, tá? Aí eu ganhava muito pouco no SBT, mas era muito pouco, era uma coisa, nem sei, né? Porque eu não sei nem que moeda era. Mas era muito pouco. E aquilo enchia o saco, porque era uma puta trabalheira, gravava na Alameda Norte, sabe, naqueles casarões abandonados. Sabe quando não flui? Aquilo não fluía. Era um processo, elenco empacado. Não era o que eu queria. Aí, olha que louco isso. Estou falando, eu preciso ligar para o Milton Levi, porque ele faz parte da minha vida. Eu talvez nunca tenha me dado conta realmente do quanto. Ele me ligou um dia e falou assim, olha, tem um teste para um programa aí. Eu falei, porque antigamente teste pagava, né? Uhum. Agora, alguns pagam. Mas, naquela época, a gente era Durango, andava de ônibus. Então, quanto mais teste você fazia, nem importava para quê. Você pegava o cachezinho do teste, pagava o ônibus e ainda sobrava um troquinho. Então, teste todo mundo fazia. E vamos nós fazer teste. Eu falei, mas do que é? Ele falou, é um programa de venda. Eu falei, venda. Eu falei, Levi, eu não sei vender nem agulha para mim. Eu falei, eu vou, eu pego o cachê. Isso na época da novela, Brasileiros e Brasileiras, isso. Isso, no meio da novela. Aí eu fui lá para o teste um dia. E eu cheguei lá num estúdiozinho no Morumbi, tinha um balcão e uma pessoa gritando e jogando um monte de roupa no chão. Eu falei, gente, o que é isso? Nunca tinha, né? Não sabia nem que existia aquilo. Aí perguntei para alguém, falei, mas o que é isso, gente? Não, isso aqui é um... Vou prender o cabelo para parar de passar a mão, porque está muito quente. E era um programa de venda que se chamava Shop Tour. Aí eu falei, gente, eu não sei o que é, eu nunca ouvi falar, nunca assisti. Naquela época a gente não assistia televisão. Ou a gente estava estudando ou a gente estava trabalhando, né? Não era como hoje em dia. Aí eu entrei e a mulher falou assim, olha, agora fulano, é você. Eu falei, mas o que eu preciso fazer? Falei, não, você tem que vender. Tinha assim, eu lembro, tinha assim, uma roda de bicicleta, um pé de tênis, umas coisas absurdas, e eu tinha que mostrar o meu potencial de venda. Se tinha uma coisa que eu não era vendedora, eu era atriz. Então, para mim, imagina, vender jamais. Aí eu falei assim, bom, se eu sou uma boa atriz, eu vou interpretar uma vendedora, e que se dane, né? É isso que eu ia te perguntar. A apresentação do programa era Cris Nicolotti ou era a Cris Nicolotti fazendo um personagem? A atriz Cris Nicolotti fazendo um personagem? Era atriz, você criou um personagem para vender? No começo, sim. Tá, no começo. Fala sobre isso. E eu interpretei uma vendedora. Eu fingi, né, como atriz, que eu estava vendendo. Bom, esqueci, peguei meu cachê, fui embora, pedi demissão do SBT, porque realmente estava me fazendo mal. Falei, vou sair, não faço a menor falta. Eu não fazia mesmo.
mesmo porque ninguém faz, né? Hoje em dia, então. Então, fiquei em casa, naquela de o que eu vou fazer, socorro, o que eu vou fazer. Aí me ligam da empresa, falam, olha, aqui é do Shop Tour, a gente queria falar com você. Eu falei, ó, tô parada, tá bom. Cheguei lá e falei, olha, tiveram 35 mulheres ou 45, era um número grande. E você foi escolhida. Se ligou, se não se ligou, se liga agora, porque a Som Maior tá com promoções de arrebentar a boca do balão mesmo. Você que curte som, dá uma olhada. 680 cada LP, olha, Marisa Monte, Roupa Nova, Carly Simon, Joana, Loura dell'Amore pra você, Namorar em Italiano, 100 anos de Vinícius, Benito de Paula, Roberto Carlos, Simone, um monte, 680 cada LP. Eu falei, ó, como assim fui escolhida? Vou fazer o quê? Aí, com mais... Não, falando assim como eu estou falando, lógico, né? Com um pouco mais de elegância e delicadeza. E, assim, o que eu ia ganhar no Shop Tour era praticamente 20 vezes mais do que eu ganhava no SBT. Eu falei, vou ter grana. Aí eu falei, mas, vou vender? Não, não é isso. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer meu pé de meia. E entrei e fui aprendendo a vender, porque era uma coisa que, né? Mas eu fiquei 10 anos, eu fui a primeira mulher, então eu fui muito humilhada, eu sofri preconceito de uma forma que você não acredita, porque antes eram só os homens que vendiam, né? Uhum. Então eu fui a primeira mulher a entrar nesse... Você que quebrou essa barreira, então? Não entendi, Américo. Você que quebrou essa barreira Fui eu. Fui eu porque eu fui, assim, tinha... Você é feminista? Você é feminista? Não sou nem feminista, nem machista, eu acho que... Mas eu sinto na pele a luta das mulheres. E defendo totalmente, porque eu passei na pele. Né? Me conta. Não, fui humilhada de N formas, entendeu? N, milhões de formas. Tinha Doris que falava, quê? Pode sair da minha loja agora. Ligava para o Galeb, né? E falava, me manda um homem, não vou gravar com essa mulher, não vou gravar, meu produto não passa na mão de mulher. E foram muitas histórias, muitas gravações canceladas. Gente está falando de quê? 1990? A década de 90? Não, sim, eu entrei no Shop Tour em 89 e saí em 99. Nossa! Parece que a gente está falando 100 anos atrás, né? É muito louco isso. Então, eu passei, eu acho que os 2 primeiros anos, eu falava, cara, eu preciso quebrar isso, o que eu faço? Eu preciso ser a melhor, eu preciso vender mais que os caras, e aí já é uma questão de honra também, né? Para mostrar que, porra, eu sei vender, eu e qualquer mulher. E foi uma batalha assim, gravava 18 horas por dia. No final, eu me tornei a preferida, né? E eu acho que de tanta garra, de tanta gana que eu colocava. E depois tive uma coisa, embora eu tivesse uma grande frustração, porque o Galeb não me deixava fazer teatro. 10 anos no Shop Tour, trabalhando 18 horas, você não ia nem poder fazer teatro, nem tinha como, né? Não, assim, tinha dia que gravava 18 horas, mas também tinha um dia que fazia, sábado e domingo eu não gravava, então eu podia muito bem fazer teatro. Mas ele não deixava. O Galeb tinha uma coisa assim muito... Não acho nem que seja paternalista. Sabe uma coisa assim, você é minha? Você vai fazer o que eu quero. E a gente tinha um medo. Eu não sei porquê, mas ele era um cara que botava muito medo na gente. E depois, assim, eu fui treinando as mulheres que foram entrando, né? Fui treinando uma por uma e hoje só tem mulher também, né? Não, tem alguns meninos, mas tem muita mulher. E por que eu falei isso? Deixa eu relembrar onde eu estava falando. Mas me fala uma coisa, você está falando preconceito. Me fala uma coisa, Cris. Em meio a tanto preconceito, você em algum momento pensou em pedir as contas, largar tudo? Ou o preconceito te deu força, vou mostrar para esse pessoal. Como é que foi isso?
Primeiro o preconceito me deu raiva, indignação. Eu falava, sabe, eu era praticamente proibida de trabalhar, humilhada mesmo, histórias muito ruins. E no começo foi essa gana. Depois, como eu tinha uma angústia existencial de não estar sendo atriz, e outra, foi um fator muito importante, eu fui cortada de todas as produtoras. Porque até de amigos, de colegas, de diretores, falavam assim, não era atriz, agora está vendendo. Naquela época, vender era o lixo do lixo. Ou seja, você é um fracassado, então você vai vender. A classe artística foi extremamente cruel comigo. Extremamente cruel. Extremamente. E o Galeb não me deixava fazer teatro, que era uma coisa que eu podia fazer por minha conta, né? Então, eu sempre vivi com essa angústia. E eu falei, olha, não dá para ficar assim. Aí eu engravidei, precisava de grana, falava, o que eu vou fazer? Meu pai faleceu no meio dessa história. Então, foram anos assim, eu tenho que ficar. Não solta agora, porque você vai se dar mal. Né? Eu não tinha mais o luxo de falar, vou largar que se dane. Né? E eu ganhava muito dinheiro. A história está me contando, Cris, é que esse trabalho te deu estabilidade financeira, mas te deu uma certa travada na carreira de atriz. Totalmente. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: algum arrependimento? Ou você hoje faria tudo de novo? Nenhum arrependimento, porque foi a maior escola de improviso que eu podia ter feito na minha vida. Porque as gravações, assim, não tinha o texto. O texto você tinha, por exemplo, 20 minutos para ficar na loja. Então, nesse tempo, eu saía do carro correndo, encontrava com o dono da loja, falava, o que você quer vender? Você tinha que... Eu analisava. Falava, olha, eu tinha acabado de gravar, por exemplo, a loja da esquina para trás, a mesma coisa, mais barato. Eu não ia deixar o cara e também não podia falar eticamente, olha, o teu vizinho lá está mais barato. Mas não, vamos vender outra coisa, olha isso aqui, que legal. Então, eu tinha todo um approach, todo um entendimento com o lojista. Depois arrumava as coisas no balcão, depois gravava, era 1 minuto e 50 de gravação, depois recebia o pagamento do lojista para a empresa, e aí eu saía, desmontava tudo, ia para o carro e ia para outra loja. Foi assim que Galeb ficou muito rico. E que ele aproveite, né? Mas, assim, eu ganhava muito dinheiro. E quando você ganha muito dinheiro, você fica muito hipnotizado por isso. Embora angustiada, o dinheiro estava lá na minha cara. Falava, como é que eu vou largar essa grana? Mas você sabia que era uma fase. Você vislumbrava uma continuidade de carreira depois disso, analisando tudo que estava acontecendo, você vislumbrava ou você viveu o momento? Não, eu vislumbrava que haveria vida inteligente após aquilo tudo. Né? Haveria um futuro mais iluminado. Mesmo porque 10 anos fazendo a mesma coisa, para uma pessoa que vive de criação, o que se torna rotina começa a ser um massacre. Né? E aquilo já tinha dado, eu já tinha aprendido o que eu tinha que aprender. E aí eu criei o meu programa, que depois foi para a Rede Mulher, que era da Record. Casa São Paulo. Casa São Paulo, que foi maravilhoso. Então, eu uni o quê? Eu uni as vendas, que eu sabia fazer, eu uni um roteiro humorístico como empregada, né? E o cenário era a minha casa, então eu tinha tudo, desde a lavanderia, garagem, quarto, sala, cozinha, copa lá, e tinha entrevistados. Então, eu tinha o meu papel de atriz, que eu fazia, né? Humorístico, eu vendia o que
Claro, meu sócio precisava de dinheiro, né? Então, eu tinha que vender. Mas, assim, não ficava com cara de venda, porque eu vendia as coisas que estavam na casa, né? Então, lojista, não é que eu ia para a loja mais. Eu invertia. A loja deixava o sofá dela na minha casa. E cada semana, ou cada 15 dias, não lembro, mudava tudo. Então, eu tive patrocinadores como Nestlé, foi um programa muito, muito incrível. Quanto tempo esse programa? Hã? Quanto tempo ficou no ar? Cada mulher? Cada, 2 anos. 2 anos. São Paulo. Então, foram 12 anos nessa toada de apresentar. Dois. Mais os 10 de Shop Tour. Sim. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: foi a partir desta fase que a Cris Nicolotti ficou popular? Perdeu o anonimato? Eu acho que eu me tornei, no Shop Tour, eu me tornei uma pessoa, não é famosa, muito conhecida, porque o programa ficava 24 horas por dia no ar. Então, uma pessoa que fica durante 10 anos, 24 horas por dia no ar, ela é conhecida, você querendo ou você não querendo. Não tem o que fazer. Então, até hoje, imagina, eu saí em 99, quanto dá? 23 anos. 23 anos. As pessoas, muito difícil eu sair, por exemplo, ir no shopping, estar num restaurante, e alguém me falar: Shop Tour, eu te assistia quando era criança. Ô, Cris, mas aí como é que é essa coisa de perder o anonimato? Como é que foi lidar com isso? Perder o anonimato, se diz o quê? Perder o anonimato, tá. Foi tranquilo, porque eu nunca passou pela minha cabeça ser famosa. Nunca. Mesmo. Uma coisa que eu juro. Não fazia parte do... Não fazia parte do que eu pensava, dos meus sonhos. Eu não pensava nisso. Eu pensava em trabalhar, em criar, né? Êxito não é fama, né? Exatamente. Eu queria fazer... exato. E nas vendas, eu aprendi uma coisa muito legal, que foi... Como era bom ajudar as pessoas, porque o lojista nada mais era do que um cara desesperado, geralmente com uma grande dívida nas costas, um estoque lotado, empacado, funcionários para pagar, que estava assim, você chegava e ele falava: meu Deus, você tem que salvar minha vida. Assim, peraí, no começo falava assim: peraí, como salvar a tua vida? Depois eu fui entender. Então, isso me dava muito prazer, né? Vendi coisas assim, desde prédios inteiros um domingo até no começo do Shop Tour, né? Que era muito legal. Que aí fazia aquelas filas, tinha muitos descontos mesmo. Nessa época era muito legal. E, nossa, o que eu estava falando, Américo? Ai, que eu faço uma confusão. Do anonimato. Eu perguntei do anonimato, Eu sou aquariana, então, bicho, minha cabeça fica... E aí, sair do anonimato foi muito gradual, muito tranquilo, até chegar na Globo. Sim. Aí você chegou na Globo e fez... O primeiro trabalho na Globo, qual foi? Você lembra? Os Amadores? Eu fiz muitas participações durante muitos anos, mas quando eu entrei mesmo, contratada, com o nome lá, atriz convidada, sabe, aquela coisa legal toda, aquela coisa importante, foi em Viver a Vida, do Manuel Carlos. Isso em 2010, onde você viveu uma cartomante chamada Regina. Isso. Foi 2010? Sim. Antes disso, porém, que aí eu acho que foi a grande... Você vai confirmar para mim ou não, tá? Estou fazendo uma reflexão aqui em cima do que eu estou lendo. Antes de você ir para a Globo, como contratado, que fez o seu primeiro personagem fixo numa novela, que foi a cartomante Regina, em Viver a Vida, teve a história da internet. Olha, esqueci, tá vendo como é a minha cabeça? Pulei essa parte. Este clipe que viralizou foi o que te deu realmente popularidade? Você já estava na Globo? Porque é um clipe até hoje acessado, né? Sei. Pode falar? Pode, claro.
Pode, então. Vai tomar no cu. Olha, essa foi a história mais bizarra da minha vida. Só uma coisa, você Isso sabe, não me... você gravou aquilo como desabafo, despretensiosamente? Ou me conta isso. Isso foi uma coisa tão bizarra que cada vez que eu conto, eu mesma não acredito. A gente estava assim, estava eu e o Cacá no quintal de casa, morava num apartamento que tinha um quintal muito grande. E um toldo, e a gente estava embaixo do toldo com um casal amigo, tocando, o Cacá é músico, tocando violão bossa nova. Então, quer dizer, ninguém estava tocando rock, ninguém estava, né? Bossa nova, coisa baixinha. E num certo momento, era uma voz de uma velhinha, eu digo, era uma voz de uma pessoa bem idosa. A gente só viu assim, vai tomar no cu, e fechou a janela. E a gente ficou assim, tipo, hã? Porque o quintal era rodeado de prédio, né? E a gente ficou, sabe assim, tipo, o que foi isso, meu Deus do céu? E brincando, ficou a música que a gente estava cantando, que eu não lembro qual é, com os meses ficou, vai tomar no cu, e brincando, fizemos a música, e vai, dando risada, e pronto, acabou, passou. Num dia, eu, com esse mesmo casal de amigos, falei assim, cara, eu tô parada, sabe o que eu queria fazer? Eu queria escrever, porque eu tenho vários textos de teatro escritos, várias peças, né? Eu queria escrever algo que nunca ninguém escreveu no mundo. É uma puta arrogância isso que eu estou falando. É de uma petulância, porque tudo foi escrito. Aí eu, assim, tomando vinho, né? Já estava meio groguinha assim, falei, não, tem uma coisa que nunca ninguém escreveu sobre. O que, Cris? O cu. Ah, você é louca, isso é uma piadinha. Eu falei, gente, é verdade, nunca ninguém escreveu. Só sobre. Cris, eu falei, tá bom, me deixa, gente. Vem escrever comigo? Não, eu não. Eu falei, tá bom. E um dia eu sentei e escrevi, eu imitava muito a Bispa Sônia, né? Renascer. Eu ia falar Universal, já ia errar. E eu imitava muito ela, porque ela fala de um jeito assim que sofre muito, né? Parece que ela está sempre chorando. E eu imitava, todo mundo dava risada. Eu falei assim, tá faltando uma bispa. Está faltando uma mentora espiritual, não é bispa, porque ela não é evangélica. E essa mentora vai ter a filosofia. Mas tudo brincando. E assim, então tem uma Bíblia, filosofia, com versículos, com tudo que tinha a palavra no meio, de piada, de provérbio, de brincadeirinha, eu ia escrevendo. Isso se tornou um puta de um espetáculo. Aí, falei assim, pô, gente, olha que maravilha, a música, não lembrava mais a música, né? A música vai ser o final apoteótico do espetáculo. Tem tudo a ver, tá perfeito, vamos gravar no estúdio, vamos. Era um feriado, e a gente foi no estúdio gravar, e eu cantei, né? Tinha que botar o som de fundo, tudo. E até hoje, eu te juro pelo meu filho, eu não sei quem postou. Aquele vídeo não era para ir para a internet. Aí, no dia seguinte, foi no feriado de 1º de maio, eu recebi um e-mail da... Posso inserir o clipe aqui nessa entrevista? Pode, imagina, mas não tem mais aonde não inserir. Aí, no dia seguinte, eu recebi um e-mail da Jussara Freire. Minha amiga também. Minha amiga, uma querida. E ela me mandou uma tela escura com um áudio. Aí eu cliquei, ela falou, para você, com amor e carinho. Eu cliquei. Aí, quando eu vi, era a minha voz, cantando Vai Tomar no Cu. Eu falei, que isso? Pelo amor de Deus, que era na nossa cabeça da equipe, era surpresa. E a gente nem sabia direito o que era internet, entendeu? Como funcionava, não tinha... Ainda era uma coisa muito no comecinho. Aí eu comecei assim, ouve aqui, ouve lá, falei, Cacá, pelo amor de Deus, quem soltou a música? Olha isso aqui, ele falou, não é possível, ninguém soltou a música, estava só a gente no estúdio, pelo amor de Deus, e a gente achando que essa é a pior coisa do mundo, que ia estragar o espetáculo. E viralizou de um tal jeito que onde eu ia, eu ouvia a minha voz. Eu comecei a ficar louca, eu estava em casa assim, eu ouvia
um computador aqui, alguém cantando ali. Parecia assim, parecia um pesadelo, cara, um pesadelo. Aí que eu fiz o vídeo, só para colocar no vídeo o número de registro da música. Porque a gente era tão burrinho de internet, tão ingênuo, que a gente achou que alguém ia roubar a música. Ia prejudicar o espetáculo. Olha que coisa limitada. Estou te falando de 2007, hein? Bom, aí começou. Cris, entra no YouTube. Eu falei, gente, o que é YouTube? Como é que digita isso? Sério? Estou te falando de 2006 ou 2007. 2007. E aí já tinha, o que tinha de vídeo, que tinha pego o áudio e feito paródias, era uma coisa, eram assim, dezenas, no dia seguinte eram centenas. Então, saiu do controle totalmente, e eu falei, acabou minha carreira. Não, minha carreira acabou. Porque, gente, eu sou uma atriz e as pessoas vão me ver mandando tomar no cu, acabou minha carreira. Entrei uma puta depressão. Sério? Ele acabou. Sério, porque quem sabia? Quem que podia dizer vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo? E diz uma coisa, qual é o nome do espetáculo? Teve um espetáculo? Teve um espetáculo, chamava-se Piorar Estraga. Depois disso, o espetáculo cresceu de público? Olha, o espetáculo ficou no Frei Caneca Grande 6 meses e ficava de 600 a 700 pessoas por dia. Aí, por quê? Esse clipe ganhou até prêmio na MTV, não é isso? Ganhei, fundou-se a categoria Web Hit. Web Hit, porque não existia, né? E mais uma vez você foi precursora, então, sem querer. Sempre precursora de alguma coisa. E aí veio a popularidade. Aí sim veio a popularidade. Antes aí veio o inferno, né? Aí veio o inferno. Porque, para você ter uma ideia, bom, eu tinha 4 gravadoras em cima de mim, disputando. Eu tinha a África, querendo saber quem tinha feito aquela música. Agência. A África, sim, do Nizanguanais. Eu tinha entrevistas até da Europa, coisa assim que eu falava, cara, eu ia no banheiro com o telefone. Então, eu me tornei eu não sabia o que fazer. Mas a depressão já tinha ido embora nesse momento, então. Não, era depressão para tristeza, porque para mim ia acabar minha carreira. Mas era o medo, era o bizarro de tudo, para entender era muito difícil. Eu acabei assinando contrato com a Som Livre, ver se tem cabimento, por causa da música Vai Tomar no Cu. Eu era contratada da Som Livre. Eu assinei o contrato com a Som Livre numa coletiva de imprensa. Pensa! Você gravou um disco pela Som Livre? Não tinha como gravar disco, era um palavrão. Não, mas você assinou com a Som Livre o quê? O contrato de que era? A única forma que tinha de publicar, de trabalhar música e fazer render, era o ringtone que existia, lembra? Você tinha seu telefone celular, você comprava ringtone. Lembra? Que era o som do telefone com a hora que tocava. Não era como é hoje. Isso. Sim. Então foram vendidos. Eu lembro que o Vai Tomar no Cu ganhou acho que era a Ferg, alguma cantora dessas americanas mega populares. Então, foi uma coisa assim bizarra, porque, por exemplo, eu ia no supermercado, sim, porque eu sou uma pessoa que vou no supermercado, né? Não tenho mordomo. Na feira. E, assim, um dia eu lembro, eu morava ali perto da Paulista, eu estava no Extra da Brigadeiro, que já não é aquele outro supermercado, mas tudo bem. E eu nunca vou esquecer, eu conto para todo mundo, porque é muito engraçado. Eu estava escolhendo cebola. Eu estava lá na banca de cabeça baixa, assim, uma senhora lá do outro lado do S, que é grande, hein? Ela me viu e ela gritou assim, vai tomar no cu, eu te amo!
Então, assim, onde falava vai tomar no cu, eu virava, entendeu? Eu tinha medo, eu não sabia se eu me escondia. Então, eu falava assim, aí, vamos todos, beijo, obrigada. E isso virou um inferno, virou uma festa que você não podia tomar o metrô. Eu tomava o metrô, a minha voz tocava em todos os celulares que tocavam. Sabe? Foi uma loucura. E isso do prêmio MTV, cara, Mas eu fui tocar... te rendeu uma graninha. O prêmio? Não, Nenhum. o hit. O Hit rendeu uma grana na venda dos ringtones, mas isso foi dividido na equipe, não sei, eu nunca vi. Tá. Eu ganhei dinheiro com o espetáculo. Tá. Aí você estava falando do prêmio. Aí o quê? Você estava falando do prêmio. Não estou te ouvindo. Você estava falando do prêmio. Eu te interrompi quando você estava falando do prêmio. Do prêmio, isso. Não lembro como chegou a comunicação do prêmio, não tenho a menor ideia. E vamos. Gente, não tem nem sentido, né? Não tem cabimento, porque eu não me conformava que era um palavrão, que era uma música sem letra. Né? Eu não entrava isso na minha cabeça. Aí fomos, eu e o Cacá, só tinha 2 ingressos, a gente sentou lá no fundão, do lado do Suplicy, que estava concorrendo com um vídeo também, não lembro o que ele fez. Supla. O Suplicy, o Suplicy velho. O pai. Tá, o Eduardo Suplicy. É. Isso, ele tinha feito não sei, alguma coisa que virou meme, não sei como chamava na época, e viralizou. E mais duas pessoas, 2 outros vídeos que eu não... muito bons, mas eu não sei de quem é. E aí, quando os caras falaram, e eu tô lá quietinha, falei, imagina, isso é ridículo, nem sei por que a gente está aqui. E aí foi o pessoal na época do Pânico, né? Era o Ceará, a Sabrina Sato. E aí, quando eles falaram vai tomar no cu, sabe assim, quando o mundo... Eu falava, gente... Caiu, sabe quando caiu? O Suplicy levantou, virou para mim e abriu os braços, tipo, parabéns. Surreal. Eu desci, onde que foi? Era um lugar muito grande de show. Não me lembro. Você vê que as coisas eu não lembro mesmo, eu não marco. Aí eu desci igual Madonna, sabe? Com a mãozinha assim, batendo em todo mundo. Era uma superstar. Todas as bandas, assim, o Traje a Rigor, fala os nomes para mim, Skank, todos os músicos mais fodidos do país, sentados na primeira fileira, cantando. Pô, vai tomar no cu na minha cara. Eu falava, isso não está acontecendo, isso não é real. Diz uma coisa para mim, Cris. Hoje, 15 anos depois, como você avalia o impacto desse fenômeno na tua carreira? Aquele medo que você tinha se mostrou o contrário. Como você avalia o impacto disso na tua carreira? Alavancou? Olha, obviamente me tornou uma pessoa mais conhecida, claro, graças a Deus não influenciou, porque imediatamente depois eu fiz da novela do Manuel Carlos, né, a Regina, que era cartomante, que era um personagem sério, e fui recebida pela emissora e pelo público, sabe, super bem. Então, ficou como... Eu não sei te dizer, às vezes eu penso, eu falo, cara, será que foi pecado que eu fiz? Quando eu vejo assim, alguém canta, sabe, falando em pecado, inferno, céu, eu falo, gente, será que eu pequei? Aí eu falo assim, cara, eu acho que levou alegria, foi só isso, entendeu? Claro que não pecou. Claro que não pecou. Não, mas assim... Eu acho que todo mundo recebeu aquilo como uma coisa de humor, né? Porque, na verdade, o fim do espetáculo era essa tal mentora espiritual, que era um personagem absolutamente cômico, e atrás dela tinha aquele telão, e o Frei Caneca é um teatro enorme, né? Nem sei quanto tinha o telão. E passava no telão, enquanto tocava a música, passava no telão os corruptos, a foto de todos os políticos corruptos, a fome, tiroteio em favela, criança na África, gente morrendo. Então, todos os problemas que a gente não tinha como consertar,
a gente mandava tomar no cu. Só que a plateia entrava em catarse, as pessoas urravam. É como se elas estivessem, sabe, se liberando de... Ai, Tamara, tu gritava, era uma coisa emocionante, emocionante. Então, não era de brincadeira, na verdade, era o vai tomar no cu para as coisas sérias do planeta, né? Mas aí a música, aí tocou em tudo. Bora. Eu acho que essa música... a gente teve acesso a um gráfico do YouTube, na época. Portugal foi uma loucura. Portugal foi uma loucura, uma loucura. Na Europa, que na Groenlândia teve acesso. Olha. Até hoje eu me pergunto, quem na Groenlândia acessou Vai Tomar no Cu? Pois é. Porque, será que entendi? Será que entendia também o que a música dizia? não sei, eu sei que foram todos os programas de rádio. Bom, eu fiz um longa-metragem em Portugal, de um assunto sério, ainda não saiu, de uma doença, a paramiloidose genética, uma doença muito, muito triste, muito. Doença? Qual é a doença? Paramiloidose genética. É uma doença daquelas doenças raras, violenta, terrível, terrível, terrível. E era a história de um menino que acabou de filmar e faleceu, ele tinha 27 anos. Depois eu até me envolvi com isso das doenças raras com muita gente, e é uma loucura. E eu, em Portugal, eu fui me pagar a passagem, um puto apartamento em Viana do Castelo, maravilhoso, para fazer o quê? Para cantar o Vai Tomar no Cu. Eu falava, é sério isso? É sério, o final do filme é o Vai Tomar no Cu, porque era um menino buscando, o filme chama Sentido da Vida, o sentido de ele ter nascido com aquela doença e sabendo a vida inteira que ele ia morrer jovem. E era um coral da Orquestra Sinfônica de Viana do Castelo, que eu não sei se conhece, mas é uma cidade linda, incrível, um teatro municipal lindo. Eu entro no teatro, assim, oboé tocando Vai Tomar no Cu, um coral de, não sei, mais de 100 pessoas. Olha. Cara, de chorar, sabe? Então, assim, o Vai Tomar no Cu me levou para tantas coisas que eu acho que foi maravilhoso. Que engraçado. Olha só, né? Uma coisa despretensiosa que abriu portas no mundo, né? Olha, muito interessante isso. Bom, eu quero falar, aí vieram outras Malhação, que você trabalhou muito provavelmente com atores jovens, eu queria saber como que é essa coisa do ator jovem de hoje em dia ser um pouco diferente do ator jovem, da atriz jovem que você foi. Mas o que eu queria te perguntar, você viveu, muito provavelmente, o sucesso em alguns trabalhos deve ter tido fracasso. Bom, certo? Claro. Quero te perguntar o seguinte, qual é o bom do fracasso e qual é o ruim do sucesso? Eu acho que eles são muito próximos. O sucesso, como eu tive aí, quando eu deixei de ter o nome, passei a ser a mulher da novela da Globo, que foi eu vivi realmente uma despersonalização, que é aquela coisa, né? Sabe, no Rio de Janeiro tem os paparazzi, no aeroporto tem os paparazzi, aqui, graças a Deus, é melhor. Mas, assim, eu perdi minha privacidade totalmente. Eu lembro que um dia que eu fiquei muito mal, foi um dia que eu tinha que comprar sutiã. Uma coisa, sabe, básica. A mulher precisa de sutiã. E eu tinha que comprar sutiã, eu fui numa loja, num shopping, porque fazia tudo depressa, né? E era uma loja até que... uma loja de shopping, não é uma loja popular de rua, né? E eu lembro que entraram seis atendentes, abriam a cortina só para ver como eu era, sem sutiã. E aí ficavam fofocando atrás. Então, aquilo me fez tão mal, sabe? Tão mal. Eu odeio isso. Aí eu volto para a parte da tímida. Essa é a Cris tímida. Por exemplo, abrir internet, tem gente que dá super bem com isso. Maravilha. Eu não. Ver tua foto assim, você estava tipo, sabe, com a cara assim, procurando um livro. Pô, eu entrava no aeroporto no mínimo 4 vezes por semana. No mínimo 4 vezes por semana eu entrava num avião. Então, assim, sempre tinha foto de alguma coisa. E na escada rolante, você fala, como é que o cara tirou uma foto?
sabe? Como é se eu estou com alguém, aquilo começou a ser corrosivo, sabe? A ser ruim. Então, isso que chamam de sucesso, na minha opinião, é para poucas pessoas. Não é todo mundo que aguenta isso. Porque aí te invadem, mas invadem, e eu nem posso dizer, eu não posso me comparar a uma pessoa realmente famosa. Eu sempre imaginava assim, tipo, como foi a existência de uma Xuxa. Porque é um inferno. E hoje, que as pessoas resolveram falar, é que todas estão se abrindo quanto a isso, o quanto isso é ruim. Tem o lado bom? Tem, mas tem um lado que é muito ruim, muito ruim. E o fracasso, eu acho que o fracasso... Eu não tive... Eu te falei a gente acabou de falar do espetáculo do Vai Tomar no Cu. O grande e único crítico de teatro aquela revista extinta chamada Veja, ele foi assistir sem ser convidado, num ensaio geral, ainda faltavam cenas, e ele simplesmente publicou na Veja o pior espetáculo do ano. E daí? Então, para muita gente, aquele espetáculo foi um baita de um fracasso. E para mim, que estava lá vendo a casa cheia, foi um baita de um sucesso. Então, são valores que vem muito daqui, ó, do coração, entendeu? Eu estou fracassando, eu estou sendo um sucesso. Eles jogam com você o tempo todo. Ou você, aquela história dos lobos, né? Qual você alimenta? Porque nenhum nem o outro existem, né? O sucesso que eu tive de ser uma pessoa conhecida, reconhecida. Quando você é por trabalho, legal, ótimo. Mas também tem seus limites. Não é porque eu trabalho num veículo X que você tem o direito, sabe? Você está com a comida na boca, a pessoa gruda em você. Sei lá, umas coisas que assim não são para mim. Isso me deixava muito tímida. E o fracasso, eu acho que... Não sei, eu acho que ele faz parte. Eu acho que se a pessoa tiver só sucesso, ela nunca vai ser boa em nada. Você precisa do fracasso para rever teus valores, né? Para se rever, falar, peraí, tô levando muito no... né? Porque quando você se acha um sucesso, aí você já está no fracasso, né? Aí eu sou boa pra caramba, eu sou uma puta atriz, sou uma puta apresentadora, aí eu não sei o quê, eu tenho dinheiro, aí ferrou. Aí você já está com os 2 pés no fracasso. Essa é a minha visão. Que se você é um fracasso como ser humano, como caráter, como valor, o sucesso que você tem é totalmente ilusório, né? Ele não é... Ele está na tua cabeça. Porque o fato de você ser reconhecido em algum lugar não quer dizer nada, né? O que quer dizer? Hoje, com a internet, então... Eu ia te perguntar como é que é a tua relação com a crítica. Você tem boa relação? Você já teve problemas com esse tipo com algum tipo de invasão? Não, eu acho que eu tive muita sorte. Eu ganhei 10 da Kogut, que isso é uma coisa assim, no Rio de Janeiro, muito importante. Quando você recebe 10, né? Sabe aquela coluninha que ela tem? Então, é no Rio, né? Aqui não tem. E quer dizer que você... Cara, você subiu 1000 pontos na empresa, entendeu? E as pessoas vêm falar, cara, você tirou 10, porque se ligavam assim, sabe? Então, tive críticas péssimas como essa do tal do... Não vou nem falar o nome dele, porque ele não vai com a minha cara, então não adianta. Eu fiz o último espetáculo que eu fiz, eu e o Luiz Guilherme... Tem isso, tem isso. Do crítico ser cruel com o produto por causa do ator? Eu acho que tem. Porque, por exemplo, esse cara da Veja, ele era aquela coisa de estrela, né? De espetáculo de teatro, não sei se você lembra. Eu não leio a Veja há anos, então eu não sei. Que era 1 estrela, 2 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Aí todo mundo, né? Em vez de procurar o nome da peça, ia para, olha, essa tem 4 estrelas, é boa. Essa tem 1 estrela, e não é. E, na verdade, é o julgamento daquele crítico. Então, a turminha dele,
que eram certos atores de teatro, todas as peças que eles faziam tinham 4 estrelas. Então, você fala assim, cara, que esquisito. Por que o cara me deu bomba? Eu tinha uma equipe, eram tantas pessoas trabalhando, o cara está dando bomba para mim. Se é para mim, tudo bem, mas não envolve... Olha quanta gente tinha, né? Era muita gente. Então, você não está prejudicando a mim, você está prejudicando todo um, né? um elenco, uma técnica, todas as pessoas que trabalham ali, assim, o que você ganha com isso? Então, para mim, crítica, eu tive uma experiência péssima, com uma, até dá medo de falar, porque as pessoas idolatram aquela grande crítica carioca. Bárbara Eliodora? Oi? Bárbara Eliodora? A própria. E eu fiz um espetáculo, fizemos aqui em São Paulo, um espetáculo muito pesado, que era a história da Leila Assunção, escrita pela filha dela, era muito pesado. Mas, e daí? E daí que era pesado? Shakespeare, não é? Né? Bom, esta mulher ela sentou bem na minha frente, no Rio, a gente estava naquele teatro maravilhoso, Maison de France, e ela já não ouvia nada. Então, ela tinha um menino para que ela perguntava o tempo todo. Ela não ouvia, ela não entendia. Ela foi pouco antes dela falecer. Então, assim, aquilo incomodou tanto, tanto. E depois ela fez uma crítica péssima. Então, é a mesma história. Cara, você está no fim da vida, bicho. Era a história de uma pessoa importante. Era um belo espetáculo, embora muito denso. Mas, cara, ela nem ouviu as falas. Como é que ela faz uma crítica? Então, para mim, essa foi uma experiência péssima. Entendeu? Mas, para mim, sinceramente, posso estar falando uma besteira, você não é crítico não, né, Américo? Não. Amém. Senão você ia ficar chateado comigo. Eu acho que o crítico é uma pessoa muito frustrada, que queria estar ou atuando, ou dirigindo, ou escrevendo, ou qualquer coisa, não conseguiu fazer nada disso, ele virou crítico, ele se autodenomina crítico, entendeu? Porque, assim, ele gosta de coisas que nem todo mundo gosta, ele não gosta de coisas que ficam populares, e ele dá a opinião dele, assim. Você sabe que muita gente tem essa visão, né? É mesmo, fico muita tranquila. Gente tem essa visão. Enfim, eu não sei se eu concordo ou não, mas eu acho que tem críticos realmente que são, no mínimo... Ácidos, eu ia dizer, no mínimo, deselegantes, né? Porque você pode criticar, mas com certa elegância. Eu penso nisso. Bom, deixa eu te falar uma coisa. A atriz Cris Nicolotti tem alguma restrição? Tem alguma coisa que não faria de jeito nenhum? Que eu não faria de jeito nenhum, hoje, no momento de vida que eu estou, maravilhosa, acabei de fazer 64 anos, me mudei, saí da cidade grande porque não fazia mais sentido para mim, estou morando aqui na Serra, rodeada de verde, de natureza, de animais, numa paz, a paz que talvez eu tenha procurado o tempo todo. E não sinto falta de comprar nada, nunca fui muito consumista, mas agora então, sabe? É pé no chão, mão na terra. Tenho vontade de fazer algo para o outro. Por exemplo, eu tenho vontade de pegar a população carente daqui, né? Que tem, aqui embaixo tem Mariporã, Franco da Rocha, aqui eu estou perto do Tucuruvi, e fazendo aula de teatro, conversar com adolescentes, isso me dá uma plenitude. O que eu não faria mesmo, uma novela. Uma novela. Não faria novela de novo? Não. Tá. Agora, 10 meses de uma vida... Agora, qualquer personagem com qualquer problema você faria? Com problemas? Um personagem com problemas? Qualquer personagem com qualquer história. Sim, claro. Por falar nisso, já houve algum personagem que você recusou e se arrependeu de ter recusado? E já houve algum personagem que você se arrependeu de ter aceitado?
De ter aceitado? De ter recusado, se arrependeu de não ter feito? Sim. E Não, eu não me lembro, porque o personagem, ele sempre é dado para o ator, né? O ator, não é que o ator escolhe, eu vou fazer esse, vou fazer aquele, nem no teatro, nem na TV, nem no cinema. Então, eu acho que todos os personagens que eu fiz, que me foram presenteados, me proporcionaram um grande mergulho, né? E, de alguma forma, eu consegui... Tipo, assim, por exemplo, meu personagem em Tapas e Beijos, né? Que a mulher má que casava com o Xalita. Lógico, né? Uma coisa humorística que não tem da menor profundidade. Mas eu não... Não tem. Eu acho que o personagem é o personagem, ele busca o ator. Então, como diria Pirandello. O que é mais difícil para você, para a atriz, tá? É fazer aquele personagem mais distante de você, completamente diferente de você, ou aquele que, de repente, que mexe nas suas feridas, tão próximo de você, que mexe nas suas angústias, que mexe nos teus dramas, nas tuas feridas. Qual que é mais difícil para você? Mais difícil sempre é mexer nas próprias feridas, né? Com certeza. O mais próximo, então? Sim, sim. Porque você é obrigado a se ver, né? Você empresta a tua alma para o personagem, certo? Então, você entrega tudo, né? Tua alma, tua emoção, teu corpo, cada pelo do teu corpo, tudo é dele. Você tem que se tornar ele, senão você não faz um trabalho bom, né? Mas na minha opinião. Esse personagem não é um pouco catártico? Todos são, não? Mesmo o mais distante de você? Todos. Se eu fizesse um mendigo, por exemplo, uma mendiga, de certa forma, ela me tocaria em coisas muito próximas. Em sentimentos de escassez que eu não assumo, por exemplo, de solidão. Eu acho que não existe, a partir do momento em que somos humanos, tanto atores quanto personagens, mesmo que fictícios, você abraça toda aquela gama de variantes humanas. A não ser que seja um personagem, por exemplo, um robô, né? Um robô não tem... Mas se ele está no espectro humano, ele perto, ele longe, ele... Tanto faz. Porque você é obrigado a se entregar a ele. E como é que é para você, Cris? Você convive uma novela, um seriado, são semanas gravando o personagem, uma peça de teatro você fica meses com o personagem, no cinema tem todo mês para se preparar também. Você convive com os personagens fora do set, fora do estúdio, fora do palco? Eles te habitam? Os personagens te habitam ou você habita os personagens? Eu acho que eu habito os personagens. Nunca, assim, saiu do palco, do camarim, né? Saiu do estúdio, acabou. Mas você precisa de tempo, por exemplo, você vai para o teatro, ou para o estúdio, ou para onde for, você precisa de um tempo de concentração, e para te sair do personagem, você precisa de um tempo de desconcentração? Não, eu acho que é uma coisa... eu acho que a televisão faz isso com a gente, né? É engraçado, porque vira uma coisa automática. Como você tem muitas cenas para gravar todos os dias, né? Por dia, então, assim, você acabou aquela cena, você chorou, se abraçou. Vamos supor que seja uma cena extremamente emocional. Abriu a porta do estúdio, você tem que correr para o camarim, trocar o figurino para gravar outra cena, que geralmente não tem nada a ver com aquela. Então, é uma técnica, né? Você, pum. No teatro também. Eu nunca levei personagem para casa. Mas, assim,
para construir esse personagem, Eu quero saber da aí, sua construção. aí sim. Como você Aí constrói? Aí eu mergulho de cabeça. Ensaio, preciso de ensaio, muita leitura de mesa. Para mim, é assim, a leitura branca que a gente chama, né? Que é ler o texto, ler, discutir com o diretor, ouvir o colega. A descoberta de um personagem, ela demora. Não é assim, você não pega. Ela vem São meses. Você constrói de dentro para fora, do emocional, do psicológico, ou você pensa na visagem, na aparência dele, na parte que ele, enfim, na parte física, na cor do cabelo, Sim. no corte do cabelo. Qual é o teu processo? É de dentro para fora ou de fora para dentro? Em geral. Eu acho que cada um é diferente do outro. Tem alguns que eu preciso saber que roupa ele vai ter, né? Por exemplo, esse personagem é uma mulher que vai ter um vestido que vai ter uma cauda muito comprida. Então eu falo, putz, eu vou ter que arrastar essa cauda o espetáculo inteiro? Vai. Tá. Então eu preciso... Como é que essa mulher vai andar? Onde que essa mulher faz? O que ela faz com a cauda? O que a cauda representa para ela? E tem outros que você nem quer saber do figurino, não interessa. É uma coisa que o figurinista fala assim, e o que ele vai usar? Meses depois você lembra. Que é tão dentro, né? A interpretação dele requer a tua alma, o teu coração, a tua emoção inteira, né? Nos olhos, nos dedos, nas mãos... Se é por exemplo, se é um personagem que tem algum defeito físico, que você nem liga para que cabelo ele tem. Então, aí vira o processo oposto. Eu acho que depende do personagem. Cada um é um, para mim, né? Você já substituiu em teatro? Não entendi? Você já fez substituição em teatro? Já. Você busca referência no que a outra atriz está fazendo, ou você procura se isolar, se afastar? Procuro me afastar, sim. Você já foi substituída? Já. Tem ciúmes? Do personagem, eu acho que fica um ciúminho, assim. Se alguém fizesse um remake, fizesse um papel que você fez, por exemplo, fizesse a Regina, a cartomante Regina, no remake de Viver a Vida, você ia sentir um certo ciúminho? Iria, confesso. É. Eu não sou uma pessoa ciumenta, eu sou muito desapegada, mas personagem é uma criação, é como um filho, né? Porque você que constrói ele. Aí vem, eu senti isso, mas eu tenho mais ciúme do texto que eu escrevi do que do personagem. Tá. Mas quando você substitui, você também se preocupa se a pessoa... Porque faz parte, né? Todo mundo... Até eu acho que o ator deve ter um pouco de ciúme, sim. Vilã. Você já fez uma vilã? Em televisão, não. Gostaria de fazer uma vilã? Adoraria. Vilã é o máximo, é o sonho. Por que vilã é tão sedutora? O vilão? Porque eu acho que aí uma psicóloga te responderia melhor do que eu. Primeiro porque é um personagem forte, né? Claro. Importante, porque se ela é uma vilã, ela tem importância na trama. Na verdade, a vilã move a história. Quem faz a ação da história é o vilão, né? Talvez por isso ele seja tão sedutor, né? Exatamente. É muito difícil fazer um vilão. Fazer o bonzinho é fácil. Não é tão difícil fazer o bonzinho. Você vai... sim, o vilão é muito mais difícil. Nossa, milhões de vezes. As nuances que um vilão tem, imagina, só nos olhos.
Pega os olhos de um vilão, de uma pessoa má, vai. Falando vilão, mas uma pessoa... Cara, só os olhos. E a câmera pega aqui, né? A câmera não te poupa de nada. Não é que nem no teatro, você está longe, ou aqui eu posso me afastar. Não, a câmera está em close no olhinho aqui. E com este olhinho é que você tem que dizer um monte de coisa. E não adianta você fazer assim, sabe? Teatro infantil é muito sutil. Então, a construção do vilão é maravilhosa. Por isso que todo mundo quer fazer vilão. É o sonho do ator. É o sonho. Eu tenho percebido isso. Você gosta de se ver? Não. Você se olha com os olhos da severidade, não da generosidade. Você é severa com você, você é rígida com você. Crítica. Olha, eu não sei te responder por quê, mas, por exemplo, eu odeio tirar foto. Eu tenho CDs de todas as novelas que eu fiz, só com cenas minhas, né? Que é uma coisa que todo ator faz, né? Quer dizer, da novela inteira, são todas as tuas cenas só. Não tem a novela. Eu vi uma vez que eu estava buscando não sei o quê, Sangue Bom, acho, que foi uma novela da Sete. Eu não curto. É engraçado, para mim, um trabalho assim. Eu não sou saudosista, sabe? Aquela peça. Mas você consegue perceber evolução na atriz? Vendo? Sim. Trabalho, você consegue perceber isso? Consigo, claro. Se eu pegar uma cena minha hoje, recente, e tivesse o material para ver uma cena minha de, sei lá, 10, 15 anos atrás, com certeza. Com certeza. Tem uma evolução, tem uma maturidade. Maturidade. Você tem uma imagem, assim, muito associada ao humor, né? Na TV, principalmente. Mas você faz muito drama. Sim. Fazer comédia é mais difícil? Sim. Por que a crítica, de uma maneira especializada, e o público, ainda que busque humor para aliviar as tensões, por que público e crítica veem a comédia como uma obra menor? Se todo mundo sabe que fazer comédia é mais difícil. Porque o crítico, ele acha que ele é intelectual, sabe? Uhum. E o intelectual, entre aspas, é uma pessoa que, sabe, se fosse um intelectual. Se eu fizesse, por exemplo, teatro na Europa, tá? Então, eu teria feito Brecht, Goethe, Pirandello, Shakespeare, e por aí vai. Aqui, não tem autores tão densos, entendeu? Você vai fazer o quê? 2, 3 peças? E outra, a cultura é outra, o povo é outro. Ser intelectual, ter conhecimento, é uma vasta cultura, às vezes fica no supérfluo, né? Eu acho. Que não tem nada a ver você ser intelectual, você ter lido toda a obra de... e você achar que a comédia é menos. É uma puta ignorância, eu acho. Tudo que é popular é visto com certo preconceito. A música é assim, né? O que é um erro, Sim. né? Porque a arte uma das funções da arte é atingir o maior número de pessoas possível, né? Eu penso assim. Exatamente. Agora, lógico, o humor abriu assim um leque imenso no Brasil, né? Então surgiram os humoristas, aí surgiram os stand-ups, aí surgiram programas de humor. Então virou uma coisa muito grande, muita gente fazendo humor. Então tem os bons, maravilhosos, que o cara tá sério e você começa a rir, e tem os que são meia boquinha, né? Mas não sei como é que conseguiram estar lá. Mas no drama também. Mas no drama também. Também, mas é que o humor no Brasil, por exemplo, é difícil você encontrar um país onde tenha tanto humor quanto no Brasil.
Ah, é verdade. Muito difícil, muito. Você não vai encontrar de jeito nenhum. Você tem uma comédia que tem cartaz, uma novela mais engraçadinha, mas o que acontece no Brasil é uma loucura. É tudo. Tanto que os espetáculos que eu fiz, que eram dramas, eles têm uma carreira curta e uma bilheteria míngua. Sim, A sim. comédia já... você vai fazer drama, você é louca. Não dá dinheiro. Aí a gente teria que entrar num outro assunto que eu gostaria de chamar para uma nova entrevista para a gente entrar nesse assunto. Por que os textos decaíram? Por que o público de teatro decaiu? Isso é uma coisa que eu sempre pergunto, mas eu quero deixar para te chamar numa outra oportunidade. Eu quero te fazer 4 perguntas para a gente encerrar. Na verdade, sim. São emoções diferentes, Cris, ler um texto que vai fazer, fazer o texto e ver o texto pronto? São emoções diferentes? Ah, sim. Ler o texto é ter uma visão muito parcial e crua. Ver o espetáculo... Desculpa, a tua pergunta foi a primeira? Ler, fazer e ver pronto. Tá. Você se emociona? Você se emociona em cena? Sim. Então, a emoção de fazer uma cena é diferente da emoção de ler uma cena? Eu não sei. Eu já chorei muito texto que eu li e nunca me emocionei na cena. Mas o contrário também aconteceu? Sim, sim. E ver eu pronta? acho que... E ver pronta? Ver pronto é aquela plenitude, né? É o abrir a cortina. Mas é muito tenso também, né? É muito tenso. Você se emociona também vendo cenas de outros colegas quando você não está? Muito, muito. Muito. São todas emoções diferentes, Cris? Eu acho que não. Pelo menos não, eu acho que o lugar aonde toca a mim, Cris, é o mesmo. Eu acho que são as dores humanas. Porque se eu chorar numa cena, provavelmente quem está do meu lado pode não chorar ou prender, mas vai ter mesmo uma emoção parecida, né? Para mim, as coisas rodam todas nesse universo, que é o que me fascina no ser ator, esse universo humano. Estar em cima do palco, dentro de uma personagem, e a pessoa que está sentada fala, cara, sou eu. Cara, sou eu. É isso que eu faço, é isso que eu penso. Nossa, é assim que eu sento. Esse é o medo que eu tenho, esse é o medo que eu tenho. Essa é a função, para mim, né? Tem que ser útil. Nesse sentido, Cris, o que é mais difícil? E você já deve ter visto as duas coisas. Um bom texto feito por atores não tão bons, estou falando como público, tá? Você, como público. Um bom texto feito por atores não tão bons ou um mau texto feito por grandes atores ou por bons atores? O que é mais difícil engolir? Um bom texto feito por maus atores. Incomoda mais? Pô, muito. Tá. Estragar um texto é um sacrilégio, né? Mas o texto não continua íntegro, mesmo sendo mal interpretado? Não, porque eu acho que a interpretação é que leva o texto até você, né? Tá. Então, se eu não levo direito, eu estou matando, eu estou execrando esse texto que talvez tenha sido lindamente escrito. Mas um bom texto feito por... Um mau texto feito por bons atores é duro também, né?
É difícil de ver, né? Bom, Eu acho que, assim, são aqueles, digamos assim, faz parte. as 3 perguntas finais são para ver a sua visão de você, tá? Sou eu um produtor de elenco com a missão de contratar a Cris Nicolotti. Aí eu chego para a Cris e pergunto: Cris, posso contratar uma só? Eu contrato a atriz, a autora, a diretora, a apresentadora. Cris, que você me indica? Atriz. A Cris o quê? Atriz. A atriz. Eu entendi você falar a Cris. Atriz. Você acha que é o que melhor, mais te completa? Eu acho que é o que mais completa. Aí que tá, Américo. São respostas, são perguntas muito boas, mas que têm respostas muito difíceis. Por quê? A apresentadora me dá muito prazer. Muito. A escritora também. A atriz também. Cada uma... A diretora? Depende. A diretora também, adoro. Você percebe? É difícil, né? Assim, tipo, não dá para você contratar as 4. Em vez de contratar a atriz, você me indicaria a Cris. É isso? Isso. Tá bom. Tá me contrata, depois a gente vê o que a gente faz. Tá, Cris. A penúltima pergunta. Sei lá, desde que você estreou no teatro, são, sei lá, profissionalmente, 40 anos de carreira, é isso? Acho que mais, né? 50 anos de carreira, vai? 40. Eu comecei... eu me profissionalizei, vamos dizer com 20? 44. 40 anos de carreira, 4 décadas e meia de carreira. Sei lá quantos personagens. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: esses personagens todos transformaram a mulher? A mulher teria uma evolução diferente, não tivesse sido artista? Sim. A Cris não seria a Cris que ela é se ela não tivesse passado por todos esses personagens, porque cada personagem, a apresentadora é um personagem, a escritora é um personagem, são todos personagens são todas personas da minha personalidade. Não sei se eu falei uma coisa... Não, falou perfeito. Tá certo? Tá. E mais as personagens, mais as outras vidas que você viveu. Elas se transformaram. A tua evolução seria diferente. Totalmente. E a pergunta final: quem é Cris Nicolotti? Me pergunto isso todos os dias, Américo, e nunca respondi. Jura? Ou todo dia a resposta muda? Não, eu me pergunto todos os dias e eu nunca ouvi uma resposta. Sabe, assim, eu acho que a Cris é tudo isso, essa miscelânea de coisa, muita comédia, muita tragédia, né? Porque eu tive tragédias na minha vida mesmo. Muita dor, muito êxtase, eu sou muito intensa, muito. E eu já fui muito criticada, as pessoas não gostam, né? Falam, ai, Cris, tudo você não é isso, é que tudo é intenso para mim. Né? Se eu vejo uma borboleta, hoje de manhã eu estava na piscina, que eu estava fazendo exercício, e eu olhei para cima e eu vi uma libélula. Eu tenho até tatuagem de uma libélula, porque eu não sei por que eu gosto tanto de libélula. Mas libélula só tem onde tem água, né? Então, não é toda hora que você vê uma libélula. E eu olhei, aquilo me deu um senso de gratidão a tudo, como se eu tivesse encontrado cara, não sei te explicar, uma plenitude. Durou
30 segundos, 2 minutos, 5, eu não sei, mas naquele momento eu atingi o êxtase, entendeu? É difícil, não é todo mundo. Tem gente que vai falar, por exemplo, meu filho vai falar, libelo, legal. E acabou. Ou você fala assim, que nojo, eu não gosto de... Você entendeu? Então, assim, eu acho que talvez não o fato de ser atriz, talvez eu só pudesse ser atriz. Não poderia ser outra coisa. Para extravasar... Pode falar, pode concluir. Para extravasar essa emoção nesse tamanho. E te digo mais, nem é legal você ser tão intenso. É legal para a carreira que eu escolhi. A de comunicar, né? De falar, mas é uma coisa que machuca, né? Tudo você sofre muito, tudo você sente muito. Então, é legal e não é. Mas eu acho que essa intensidade é o que me define. E é isso, eu acho que, como tudo, é uma miscelânea de coisas, entende? Eu sou brasileira, mas eu tenho saudade da Itália. Então, você é sempre uma alma dividida. Eu amo o Brasil, quando eu estou aqui, eu gostaria de estar lá. Quando eu estou lá, eu quero voltar para cá, sabe? E assim vai, com sucesso, com fracasso, com a dor, com tudo. Eu acho que raras coisas na minha vida eu não me joguei para fazer. Ou não apareceram na minha cabeça, assim, né? Não busquei. Entrar na Globo, eu não busquei. Foi o pior teste, o mais mal educado que eu fiz na minha vida. Porque eu ia estrear um espetáculo, eram 5 da tarde, eu ia estrear um espetáculo às 9, eu tinha que atravessar a cidade para fazer a luz, porque não tinha feito a luz. A minha preocupação era essa. Aí eu entrei assim e falei, gente, de boa, vocês são novinhos, vocês vão ficar quietinhos aqui, eu vou entrar na frente, puta que pariu, pelo amor de Deus. Entrei, não, era Tereza Lampreia, puta diretora, hoje uma puta amiga. Eu não sabia quem era. Tinha um cama, eu falei, olha, me desculpa, eu tô... puta, cara, poder me rápido, imagina, para falar isso para a diretora da Globo. É a falta de noção que te defende, entendeu? Que te protege. E foi esse teste que eu peguei. Na verdade, eu posso apreender que a tua resposta foi assim. Quem é Cris Nicolotti? Uma mulher intensa, é isso? Eu acho que a Cris Nicolotti é... Quem é? Eu vou te dizer, eu não sei. Qualquer coisa que eu te fale, eu vou te dar... Eu posso te dar todos os adjetivos que você quiser, positivos, negativos, o que mais me convier, mas eu não sei. De minha parte, eu posso dizer que sempre afável comigo, sempre foi muito querida, muito receptiva, e eu te agradeço muito. Como eu te falei, sempre ficam perguntas para se fazer, né? Porque o papo rola tão gostoso, mas é bom porque eu te chamo numa próxima oportunidade. Claro. Eu adorei a entrevista com você, espero também que você tenha gostado pelo menos um pouco. E gostei muito. Muito obrigado, viu, Cris? Eu também te agradeço. Namastê. Muito obrigada, porque você tirou coisas de mim, me relembrou coisas que, atrás. E foi muito bom reviver isso. Obrigado, Cris. Um beijão. Agora engasguei. Obrigada, Américo. Até a próxima. Quando você ouvir uma voz dizendo que alguma coisa pode dar merda, pare! Muitas merdas da humanidade podiam ter sido evitadas, porque certas merdas são pra sempre. Comigo, irmão? Eu falei que isso ia dar merda, isso ia dar merda, isso ia dar merda. Eu falei que isso ia dar merda, isso ia dar merda, e deu. Eu falei.
Mas vamos agora, atenção, vamos agora saber quem é o vencedor da categoria Web Hit do ano. Quem será? Quem será? Agora, calma, calma. Não rasga dessa Oh, olha, a vencedora é a pipa do vovô não sobe mais. Oi, oi. A pipa do vovô não sobe mais. Parou, parou, parou. Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Você!